E a gente volta ainda no programa de Utilidade Pública de hoje falando sobre a difícil missão que é conciliar o convívio dos vizinhos de um condomínio para aquela pessoa que exerce o papel de síndico profissional, que é o caso do Henrique Guimarães, que está aqui com a gente, e Patrícia Pinassa, psicóloga e psicanalista. Tem gente que abusa. Tem. O condomínio é regulado por legislação, tem legislação específica. Então, tem as leis federais, tem o Código Civil, da parte lá de condomínio edilício, que vai falar as coisas específicas de condomínio, e tem a convenção e o regimento. Então, eu gosto muito de falar sobre a convenção, que é sobre a existência do condomínio, a parte física, o que é, o que não é, área comum, o que pode ser alienado, o que não pode, finalidade do condomínio, isso é a convenção. Já o regimento vai tratar disso, do cotidiano. Então, a gente até recomenda que os condomínios novos, depois de um certo número de anos, que ele esteja totalmente habitado, que o regimento ele possa ser atualizado. Porque o regimento ele precisa ter a cara dos moradores, a cara do condomínio. Então, a forma de viver de um condomínio é diferente de outro. Os pontos positivos e os pontos negativos são diferentes também. Um exemplo é um regimento, por exemplo, de um condomínio que existe, sei lá, há 15 anos, quando você tinha pouquíssimos animais de estimação, para um regimento hoje que você tem uma média aí, pelo menos mais da metade, com certeza, dos apartamentos com animais de estimação. Exatamente. Gato, cachorro. Falando sobre a questão de pets em condomínio. Então, se fala sobre limitar quantidades ou limitar tamanhos. Hoje em dia, os tribunais não entendem dessa forma. Entendem que tem que cuidar da saúde, segurança e sossego. Se o animal não prejudica o sossego, não fere a segurança de ninguém, e é aciado, tem as vacinas, tá tudo em dia, então não há impedimento. A mesma coisa para outras situações, como barulho, como acesso ao condomínio. Então, é por isso que o regimento, ele vai... eu até gosto também de utilizar o exemplo de qual a diferença de condomínio para uma tribo. A diferença de condomínio para tribo é justamente a legislação. É você poder nivelar aquela pessoa mais tranquila, mais reservada, que se ela pudesse, ela entrava dentro de casa e o mundo parava de existir até ela sair. E tem aquela outra pessoa que é festa de segunda a segunda. Então, como conciliar essas duas pessoas para que elas convivam num codomínio, num domínio compartilhado? E aí onde vem o regimento. Então, sempre que possível, a conciliação, a conversa, um comunicado, uma orientação informativa, mas quando isso não for mais possível, aí vem aquela recomendação de quando a gente é criança. Quando a mãe diz assim, olha, você não pode fazer isso, seu direito termina onde do outro começa. E aí onde a administração entra com o dispositivo legal. E aí, na prática, isso vai para quê? Horário de funcionamento, sei lá, de piscina, de salão de festas, quem pode usar o salão de festas. Aí, isso aí é o que vai fazer a regulação de todo do uso das áreas comuns. Exatamente. Até porque, normal, para a pessoa que está fazendo aquele uso, para ela não está gerando incômodo. Ela diz, não, eu vou ficar só mais um pouquinho até tal hora, ou então eu vou ligar só essa caixinha aqui. E também tem um outro aspecto de entender que só aquele detalhezinho, para ela, também é uma permissão para outras pessoas. As exceções, né? Porque a exceção, ela vale sempre para mim, né? Eu nunca abro exceção para o outro, mas eu sempre quero que a exceção seja aberta para mim. Existe uma coisa que até brinco, que eu falo que se as pessoas se colocassem nesse lugar, talvez a psicologia fosse a falência, que é a questão assim, quando eu me coloco no lugar do outro, eu consigo enxergar um universo de possibilidades que eu não transgrido. Então, dentro de um condomínio, se eu consigo me colocar no lugar do outro, eu não vou adiante. Se eu consigo, por exemplo, não ligar o aspirador de pó,
Vai. Ou um liquidificador, que é uma coisa tão simples, tão pequena. Aí vou fazer uma vitamina a 1h da manhã, né? Uma coisa tão pequenininha. Eu consigo pensar em não fazer a vitamina? Salto alto, Salto alto. arrasta os móveis, galificador, aspirador de pó, que teoricamente você está na sua casa, no pode. seu espaço, Aham. você pode. Tá, mas será que não dá aí para buscar uma alternativa, deixar para colocar o sapato na hora já que estiver saindo de casa? Enfim, a gente vai estar trazendo, Henrique, esses assuntos no próximo bloco. A gente vai ao intervalo, a gente volta já.